Fala, galerinha, voltamos aqui para mais uma aula de geografia. Eu, professor Rogério, com meu brother, professor Jorge. É isso, professor Jorge? E aí, galera esperta, como é que vocês estão? Rogério, geografia na área, Exatamente. mais um assunto interessante, Exato. tem a ver com a vida dos nossos estudantes. Com Não é certeza, isso? muito bem. Faixa etária, não é isso? Jovens, né? Jovens, Vamos falar também sobre nossos professores que são adultos. que estão na vida ativa, né? Muito Faz bem. parte dessa população economicamente ativa. Nós, né? Exatamente. Nós. E aproveitando, um grande abraço aí para os nossos alunos e também para os nossos colegas professores presenciais. Beleza? Vamos lá na tela para a aula de hoje. Aula 16.1. Vamos falar sobre a população mundial e as suas diversidades. Isso, e nós falaremos também sobre a questão de idade, gênero, pirâmides etárias. Olha, a gente vai explicar isso bacana, Rogério, para todos os nossos alunos anotarem, para quando eles verem uma pirâmide etária na prova do Enem, eles já saberem como interpretar ela. Exatamente. É isso, Rogério? Muito bem, professor Jorge. Falaremos sobre o envelhecimento da população e a população economicamente ativa. Certo. Professor, eu faço parte da população economicamente ativa, professor, porque eu sou muito ativo, eu faço exercício. Não, nós não estamos falando Nada a ver, disso. né, professor Estamos Jorge? falando de economia, estamos falando de emprego, estamos falando de trabalho, estamos falando do mundo do trabalho. Exatamente. Beleza? Beleza. Vamos lá, então. Estrutura da população mundial. O conhecimento da distribuição dos habitantes por idade, sexo e população que trabalha, que é a PEA, dividida pelos setores econômicos, pode revelar dados importantes sobre a realidade socioeconômica de um país. Olha só. Então, saber a estrutura da população mundial é muito importante para a gente ter essa ideia, essa noção da realidade, inclusive de um país. Muito bem, professor. Para o levantamento, usamos a demografia, que procura explicar as variáveis de uma população. Que variáveis são essas? Número total de habitantes, a dinâmica de crescimento, se é um crescimento positivo, se é um crescimento negativo, que vimos na aula passada, né, Rogério? A distribuição e a estrutura e a mobilidade. Muito bem. Idade e gênero. A estrutura etária da população mundial mudou nos últimos anos por causa do aumento da expectativa de vida. Olha só. Isso é uma informação que já chega aí para o aluno de uma forma interessante, Rogério. Muito bem, meu Ou amigo. seja, o aluno já tem que anotar isso aí, ó. A estrutura etária da população mundial mudou nos últimos anos. Por causa do quê? Da expectativa de vida. E de que mais? Da diminuição das taxas de natalidade, consideradas de modo geral. Ou seja, de modo geral, diminuiu as taxas de natalidade e aumentou a expectativa de vida. Rogério, isso requer que a gente converse já um minutinho com o nosso aluno, né? Exatamente, professor Jorge. Então, meus queridos, olha só. Aumentou a expectativa de vida. Se aumentou a expectativa de vida, Rogério, isso quer dizer que as pessoas vão viver mais. Expectativa de vida é sinônimo de longevidade. Exato. Então, as pessoas vivendo mais vão ter que também, o governo vai ter que pagar mais meses, mais salários para essas pessoas, né? Exatamente. Porque elas estão vivendo mais. Com certeza. Antigamente, uma pessoa morria com 62, 65 anos. Isso mesmo. Agora não, está vivendo 80. Então, a Previdência, o INSS, no Brasil, né, no caso, tem que pagar o salário dos idosos. Muito bem. Isso mesmo. E a natalidade diminuiu. A natalidade está diminuindo. Isso quer dizer que a população economicamente ativa também vai diminuir com o tempo. Exatamente, galera. E isso é preocupante. Menos pessoas trabalhando
e muitas pessoas com alta expectativa de vida se aposentando. Não é isso? Isso, Vai dar um problema aí, não vai? com certeza. De grana. De grana. De grana. Talvez Receita, né? Pra pagar. receita para pagar os aposentados. Exatamente. Então, e não só isso, a economia como um todo de um país começa a decair, porque essa população economicamente ativa não existe, porque caiu a natalidade Muito lá, bem. digamos que 20 anos atrás. Exato. Então, se cai a questão econômica, o Estado não arrecada, o Estado não investe. Então, é um efeito dominó. E aí aquele país também para de crescer um pouco. Muito Não é bem. isso? Isso a nível interno e, obviamente, que influencia de forma externa também. Exatamente. Beleza? Muito bem. Vamos lá no quadro, meu diretor. Vamos lá para mais informações sobre idade e gênero. Por exemplo, uma população com elevada taxa de crescimento demográfico contará com um maior número de jovens e crianças. Isso, mas não é o caso, né? A gente está falando taxa de diminuição da taxa de natalidade, ou seja, estamos falando que está havendo uma diminuição das taxas de natalidade, nós não vamos ter um maior número de jovens e crianças. Muito bem. Vamos lá? Então, olha só. Por outro lado, os países cuja população cresce pouco ou tem crescimento negativo, que já até falamos, né? O que seria esse crescimento negativo? Quando a natalidade é menor que o número da mortalidade. Então, a população começa a ter, em vez de crescer, começa a diminuir, né? Então, por isso que a gente tem um crescimento negativo. Essa diferença também se reflete na constituição da população ativa, na esperança de vida e na necessidade do mercado de trabalho. Tudo isso que o professor Jorge falou há pouco, né? Isso. Que tudo isso vai refletir aí na questão aí, no final aí, dessa reposição para o mercado de trabalho. Exatamente, garoto. Alguns dos países com maior número de população jovem estão na África e no mundo árabe. Oriente Médio, Nigéria, Uganda, Etiópia, Iraque, Egito. Então nós temos aí, ó, o quê? Quando falamos da alta taxa ainda de crescimento populacional, a gente vai encontrar principalmente nos países subdesenvolvidos, né, professor Jorge? Uhum. Então aí nós apresentamos para vocês. Por isso que eu lembro que na aula anterior, há 2 aulas, falamos sobre a questão do crescimento populacional mundial. Então hoje, quando a gente fala de crescimento populacional, há queda nos países desenvolvidos. Mas nos países subdesenvolvidos, há uma grande taxa de natalidade ainda. E isso reflete o quê? Numa população mais jovem, como é o caso aí de Nigéria, Iraque, Uganda, Egito e Etiópia, que são todos países subdesenvolvidos. Beleza? Então a gente encontra aí uma alta taxa de natalidade ainda, por isso que boa parte dessa população é formada por jovens. Os estudos permitem reconhecer o papel dos idosos na sociedade. Essa população contribui com sua experiência para assumir papéis importantes no mercado de trabalho, transmitindo conhecimento ao mesmo tempo usufruindo dos direitos estabelecidos pela Constituição. A população idosa mais de 60 anos tem crescido quase 2%, né? 1,9% nos últimos anos. Porém, olha aí, Rogério, você que é Vamos lá. bom de língua portuguesa, porém, quer dizer o quê? Mais, né? Então, mais, ou seja, tá contrapondo aí, né? Exatamente. Porém, o grupo de pessoas com mais de 80 anos é o segmento que vem crescendo mais rapidamente. Olha só, galera, vou voltar aqui neste parágrafo e dizer, Rogério, que embora esse parágrafo esteja bacana, olha só, os estudos permitem reconhecer o papel dos idosos na sociedade, ele contribui com sua experiência para assumir papéis importantes no mercado de trabalho. Tem idosos que não pararam de trabalhar. Exatamente. Tem idosos que continuam trabalhando porque a grana não dá. E ainda vou além disso. Vou além. Vai lá, professor. Rogério, tem lugares... Eu estou falando de Brasil, tá? E estou falando de Rondônia. Certo. Coisas que eu vejo aqui. E isso se reflete, obviamente, Brasil afora. Rogério,
tem idosos que às vezes estão fazendo o papel dos pais, criando os filhos. É isso? Isso mesmo. Às vezes é uma família desestruturada, uma mãe e um pai que não deram certo, e aí a criança que não tem nada a ver ficou aos cuidados dos avós. Aí os avós já criaram os filhos. Agora estão criando os netos, né? Estão educando os netos. Isso, eu já vi várias vezes isso acontecer, né? Vejo isso na prática. No entanto, é entender que essa população mais idosa não tem mais só aquela ideia, o vovô e vovó, vou lá, netinho. Não, ele hoje é um papel mais ativo dos idosos. Exatamente. Mais ativo não só na estrutura familiar, mas também no mercado de trabalho. E, inclusive, muitos funcionários públicos não se aposentam. Exatamente. Aí tem uma gratificação chamada abono permanência, que é um valor X a mais, aí, ou seja, ele não deixou de trabalhar, ainda ganha um pouco a mais por não se aposentar. Entendeu? Porque às vezes é melhor, é mais interessante para o Estado, desde pagar um salário igualzinho para uma pessoa nova. Exatamente. Então, só paga uma taxinha a mais, digamos assim, né? Chamado abono permanência, para que aquele aposentado, aquela pessoa não se aposente e continue trabalhando. Exato. Aí agora me levou à reflexão da seguinte forma: se essa galera está trabalhando mais, com mais de 65 anos, que às vezes não aposenta, isso aí a gente tem que associar ao ganho relacionado ao avanço da medicina, né, a nível mundial, porque se a gente pegar um idoso aí há 30, 40 anos atrás, com 60 anos, realmente ele já estava bem assim comprometido para o trabalho. Até porque com o passar do tempo houve a mudança tecnológica, a mudança na medicina, a mudança na estrutura da tecnologia farmacêutica, em que agora a gente tem acesso, por exemplo, as pessoas têm acesso a tomar suplementos vitamínicos. Exatamente. Por exemplo, antigamente não tinha nada disso. Agora as pessoas tomam suplemento para melhorar cada vez mais a saúde. Por exemplo, os idosos podem tomar suplementos de vitamina D, cálcio, tudo em cápsula. Exato. Não é isso? Então, a pessoa, zinco, então, as vitaminas estão aí. Então, as pessoas podem hoje ter uma qualidade de vida maior e é um dos motivos dessa longevidade, dessa maior expectativa de vida. Eu já fui em banco e não acreditava que ele era um idoso que tá naquela fila. Aconteceu contigo já? Já. Pessoas assim, cara, essa pessoa tem mais de 60 anos. Exatamente. É isso? Então, a tendência é essa. As pessoas envelhecerem com mais qualidade de vida. E até porque também a gente pode associar, né, professor Jorge, a questão da concentração populacional, que hoje a maior parte da população já não vive mais no campo. O Brasil é um país predominantemente urbano, ou seja, nossa população, a maior parte está na cidade, e na cidade o acesso à saúde, a toda essa questão que acaba beneficiando a longevidade, é mais fácil do que lá no campo. Exatamente. Beleza? Vamos lá. E fazendo essa observação, falo principalmente há 50 anos atrás, né? Quando a pessoa estava no campo, ela quase não tinha acesso a isso, né, professor Jorge? Hoje, o campo também a gente consegue encontrar a modernidade. Atualmente, 5 países concentram 54% de todas as pessoas com mais de 80 anos. A gente vai encontrar na China, Estados Unidos, Índia, Japão, Alemanha e Rússia. Por exemplo, temos aí países desenvolvidos e países emergentes. Estados Unidos desenvolvidos, Japão desenvolvido, Alemanha desenvolvida, Rússia, China, Índia, países subdesenvolvidos e emergentes. Então, olha só, onde que a gente encontra a maior parte dessas pessoas com 80 anos? Dos locais onde consegue ofertar uma melhor qualidade de vida para esse grupo populacional, né, professor Jorge? Isso. Então, por volta de 2050, as projeções indicam que o Brasil e a Indonésia devem estar nessa lista à frente aí da Alemanha e da Rússia. Bem, o envelhecimento da população, né, Rogério? Nós já falamos isso em aulas passadas, né? E essa população, realmente, a população mundial está envelhecendo, ok? E o Brasil não foge a essa regra. Exatamente. Tá? Olha só, possíveis causas desse envelhecimento da população, a medicina. A medicina, você anota isso aí, que isso é interessante. Se cair em vestibular, você já vai ter os argumentos. Exatamente. Tá aqui os argumentos para você. Ó. Medicina
influenciada pelos avanços tecnológicos. Opa, tecnologia aliada à medicina é igual a maior expectativa de vida. Isso mesmo. É isso? Muito bem. Olha só o cuidado com a alimentação, aqueles suplementos que eu falei, né? Exato. Também pode entrar nesse rol aí de acompanhamentos, né? De cuidados. Com certeza, né? Por exemplo, né, a gente gosta tanto da fritura, né? O pessoal lá da área rural geralmente faz muita fritura com a banha do porco, né? Muito saudável. Que é mais saudável, muito mais saudável do que o óleo de soja, né? Com certeza. E aí o que acontece é o seguinte, ó. Hoje a gente tem facilidade à informação de cuidados, né? Por exemplo, de nutricionistas na internet, que acabam indicando uma alimentação mais saudável. Então, toda essa questão de esclarecimento, acesso à informação, acaba contribuindo para melhorar a questão da qualidade de vida das pessoas e, consequentemente, acabam vivendo mais, né? Perfeito. Vamos lá. Conforme a ONU, em 1950, existiam 250 milhões de indivíduos com mais de 60 anos no planeta. Agora, olha esses dados aí. Primeira coisa que a gente lê, o que é, Rogério? O título. Esse título diz: população absoluta e relativa de idosos de 60 anos e mais 60 anos e mais, 65 anos e mais e 80 anos e mais, entre 1950 e 2100. Ou seja, além de ter informações reais e concretas, também tem a projeção. Exatamente. Não é isso? O número de idosos, galera, de 60 anos e mais era de 202 milhões, isso em 1950, e passou para 1, bilhão agora em 2020, né, professor Jorge? Isso. E deve alcançar em 2100 aí a marca de 3,1 bilhões. Então, crescendo muito, né, a expectativa de vida no mundo. Exatamente. Por conta de todas essas transformações, esses avanços. Então, a gente consegue observar aqui, ó, por exemplo... Ó, aqui, vamos ver aqui, ó, por exemplo, 80 anos, olha aqui, ó, 80 anos, olha, em 1950, quase que era inexpressiva a quantidade. Exatamente. Olha só a projeção dele lá para 2100, quase 10% da população de idosos. Beleza? E aí, Rogério, mais uma informação? Vamos observar o de 60. Olha aí, o mais. Também era baixo, né, professor Jorge? Uhum. A gente tem aí, não tinha nem 1 milhão, né? Isso. E aí a gente consegue observar agora em 2020, vamos ver a marca aqui, ó. Olha só, quase 1,5 milhão, né? Sempre crescente. Sempre crescente, é gente pra caramba. Então a gente consegue observar essa melhoria, né? Na saúde, na alimentação, que acabou refletindo aí na melhor qualidade de vida. E não só isso, mas também até a forma de trabalho, né, da sociedade, né? Um trabalho menos árduo. Ainda tem trabalho pesado? Temos trabalho pesado. Mas também toda essa questão do trabalho acabou contribuindo para facilitar o aumento da expectativa de vida, né, professor Jorge? Isso. E detalhe que você pode perceber que esse gráfico só vai aumentando. Exatamente. Só está indo para cima. Muito bom. Vamos lá. Mais informações sobre aspectos populacionais. Volta aí, professor. A taxa de fecundidade vem sofrendo reduções. Já vimos também em aulas passadas que essa fecundidade é a média de filhos por mulher. A cada ano ela tem diminuído. Vários países já apresentam até taxa de crescimento populacional baixíssima e um elevado aumento da população idosa. Então, bem característico onde? Nos países europeus, né, professor Jorge? Essa característica de um baixo crescimento populacional devido à baixa taxa de natalidade, que gera o quê? Um baixo crescimento populacional. Então, fecundidade é a média de filhos por mulher. Só para ter uma ideia, o Brasil, em 1940, ainda tinha uma média de 6 filhos por mulher. Então, hoje, a nossa média não chega nem em 2. Então, diminuiu pra caramba, né? A média de filhos. Vamos lá. O continente que possui o maior número de idosos em relação à população total é o continente europeu. Em 2009, os habitantes europeus com idade superior a 60 anos correspondiam a 20%, isso em 2009, da população total do continente.
Estima-se que essa população atinja, em 2050, 37% da população da Europa. E aí é problema, porque a Europa vai precisar traçar políticas para resolver a questão da população economicamente ativa do seu território, professor Jorge. Porque senão ela pode enfrentar crises, recessões econômicas, por não ter essa quantidade de jovens e adultos suficiente para movimentar sua economia e também grandes gastos com a previdência aí por conta da população mais idosa. E por isso que vários países europeus têm pensado, têm mudado já a questão das regras de aposentadoria dentro da sua previdência. Itália, França. Então, as expectativas de vida mais elevadas são os países desenvolvidos. Por quê? Temos aí as melhores condições de vida. Então, o Japão, a expectativa de vida do Japão é a maior. A média deles é de 84,1 anos. Depois eu tenho a Suíça com média de 83,6. Depois temos aí a Itália com 83,2. A Austrália com 82,5. Islândia, França, Canadá e Suécia. Então, praticamente aí, maior parte deles países, né, professor Jorge, europeus. Aí temos fora da Europa, Japão, com a maior, que é no continente asiático. Temos aí o Canadá, que é na América, a Austrália, que é na Oceania, mas maior parte desses países europeus. Porque esses países há muito tempo já passaram pela industrialização e pelo processo de urbanização. Então isso acaba também influenciando na expectativa de vida por conta aí do maior desenvolvimento. No Brasil, a nossa média é de 76,3 anos, a média da nossa expectativa. E os Estados Unidos, 78,5 anos. O Japão comemora o Dia do Respeito aos Idosos. Uma pequena reportagem para vocês, o título dela, da matéria, né? A longevidade é motivo de orgulho e preocupação. O Japão tem 126 milhões de pessoas e é o país que envelhece mais rápido no mundo. País desenvolvido, né, professor Jorge? Que tem essa questão aí a ser discutida, incentivar a natalidade, porque essa população vai ter que ser reposta, né? Senão ele pode enfrentar problemas. A alimentação deles, né? Muito Alimentação, saudável, né? Exatamente. Identifica uma característica positiva e uma... Já até dei a resposta aqui, né? Identifica uma característica positiva e uma consequência negativa do fato de o Japão ter uma população idosa numerosa. Então, nesse momento, já quase entreguei a resposta, né, para o professor. Ele pode parar... Não, você entregou, né? Entreguei, mas é verdadeiro. Mas eu voltei, foi muito rápido. Foi para Palégua. Ele vai lá e manda, professor, dá pausa aí que eu quero ver a resposta. Ele volta um pouquinho aí. Aí o que ele vai fazer? Vai parar um pouquinho desse momento e vai responder, vai discutir com os alunos, né, professor Jorge? Uns 5 minutinhos aí para discutir e daqui a pouco a gente volta aí com a resposta com vocês, tá bom? É só para ter esse momento de você poder participar aí também durante a aula com o seu professor presencial. Não é isso? Então, vamos lá, de olho na tela. Pronto, já fomos, agora estamos voltando aqui para trazer como a resposta, né, professor Jorge? Isso aí. Sugestiva, né? Resposta. A característica positiva é o fato de o Japão apresentar alta qualidade de vida e seus habitantes viverem muito. A consequência negativa refere-se aos volumosos gastos governamentais. Nós falamos isso já hoje. Já, com certeza. Governamentais sociais e previdenciários que essa população demanda. Professor, toda hora o senhor está falando previdenciário, professor. O que é isso, professor? Não sei nem para onde vai. E aí, Rogério? Previdência, né? A Previdência é um instituto, é um órgão, não é isso? E que tem em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, todos os países têm. Exatamente. Que é um setor previdenciário, ele é responsável por arrecadar o dinheiro que é descontado das pessoas ativas. Exatamente. Para pagar os aposentados, chamados inativos. Muito bem. Então, é esse setor previdenciário que faz isso. Então, toda vez que você ouvir falar em previdência, setor previdenciário, pense nesse setor que faz esse cálculo, que pega essa grana
que é arrecadado das pessoas ativas Mensalmente, né? mensalmente, mês a mês, do salário. É descontado lá, tá lá. INSS, no caso do Brasil, né? No caso de Rondônia, está escrito lá IPERON. Quando Isso. é funcionário público, né? Isso, quando é funcionário público de Rondônia, IPERON. Quando é na iniciativa privada, INSS. Porque aí as pessoas que estão lá já aposentadas vão receber o seu salário, pago pelas pessoas ativas. Exatamente. Isso, que Rogério? contribui mensalmente, né, professor Isso. Jorge? E, inclusive, mudou a legislação, Rogério. Os próprios idosos estão pagando também previdência, olha só. Então, aí não queremos entrar nessa polêmica, se é certo Isso ou mesmo. não. Estamos só querendo evidenciar para você que políticas públicas são criadas também visando o futuro, porque o governo sabe Exatamente, que tem mais gente para se aposentar. Muito bem, Senão, não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. com certeza. Muitos países já quebraram, inclusive, lembra da Grécia? Quebrou. Não é isso? Então, olha só, é uma coisa seríssima essa previdência, porque as pessoas têm esse direito de se aposentar e têm direito ao seu salário depois de aposentado. É isso aí. Beleza? Muito Então, bem. não esqueça esse detalhe. Previdência e previdenciário é esse setor que faz todo esse cálculo para pagar os aposentados. Beleza? Isso aí. Vamos lá no quadro, meu diretor? Fechou, professor Jorge. Excelente observação. Anota aí, aluno. Bora. Seguindo aí, ó. Agora a gente vai entrar na parte de pirâmide etárias. É um gráfico que representa a estrutura de sexo e idade de uma população. Isso chama-se pirâmide etária. Ela tem a base. Olha só. Galera, a base da pirâmide vai de 0 a 19. Ou seja, 0 a 19 anos de idade, são jovens. Exatamente. O meio é o grupo de adultos, de 20 a 59. Olha lá, 59, 59. Ou seja, não está aposentado. É isso? Não. Beleza. Contada em milhões. Beleza. Sendo que essa regra, por exemplo, né, falei 59, é uma pessoa idosa a partir de 60. Não quer dizer que ela é aposentada. Um Exatamente. detalhe importante isso. E provavelmente deva mudar no Brasil, né? Essa questão aí da consideração das pessoas idosas, porque hoje tem países desenvolvidos que já considera a faixa etária de adultos, de idosos, a partir de 65 anos, por conta do aumento da expectativa de vida e no a mundo. qualidade de vida que as pessoas estão vivendo. Exatamente. Então, quem é que está lá no topo? São os idosos. Está lá no topo da pirâmide, né? Altura, expectativa de vida da população estudada. O formato da pirâmide de um país considerado fundamentalmente as taxas de natalidade e mortalidade. Ou seja, a pirâmide etária está relacionada, dá a gente perceber ali se está tendo muito nascimento naquele país ou não. Ou não. Ou até se é uma população já idosa ou não. Então, a gente consegue fazer várias interpretações em uma pirâmide etária. Muito bem. Beleza? Olha só, por exemplo, essa aqui é a clássica. Exato. Clássica é a pirâmide como ela deve ser, não é isso? Exato. Muita gente nascendo. Aí aqui a população adulta e aqui essa ponta os idosos. Muito bem. Isso aí é a pirâmide etária de um país jovem. A base da pirâmide é maior. Alunos, queridos alunos, não esqueçam de identificar isso, essa pirâmide aí, ó. Então, no primeiro momento, você tem que entender que uma pirâmide no estilo normal de pirâmide chama-se pirâmide de um país jovem. Ok? Isso ocorre em função das elevadas taxas de natalidade, ou seja, a base dela é grande, é porque está nascendo muita gente. Exatamente. Beleza? E grande perspectiva de crescimento demográfico para um futuro próximo. Professor Jorge, antes de passar, então esse modelo de pirâmide a gente vai encontrar se é de um país jovem, principalmente aí nos países subdesenvolvidos. Anotem isso, beleza? Queridos alunos. Olha país só. jovem, país subdesenvolvido. Bizu do professor Cajueiro. Exatamente. Beleza, galera. Então anotem. Pirâmide etária de país jovem, além de ser
geometricamente a pirâmide como ela realmente é, Convencional, né? convencional, geralmente acontece em países subdesenvolvidos. Exatamente, onde há uma taxa de natalidade bem maior que o do subdesenvolvido. Beleza. O topo é estreito, há poucas pessoas no grupo de idade mais elevada, o que indica uma expectativa de vida baixa e uma taxa de mortalidade muito alta. Esse perfil está aí, ó, das economias periféricas, sobretudo na África, Ásia e América Latina. Acabamos Exatamente. de falar isso, né, Rogério? Acabamos de falar. Beleza. Vamos lá. E o país adulto, Rogério? Vamos lá, a gente começa a verificar uma mudança. Já não está tão no formato real da pirâmide, com uma base mais larga. Aqui a gente observa o quê? Uma redução já da base, porque já começa a cair a natalidade. Então vamos verificar as principais características. Ó. A pirâmide etária de país adulto apresenta uma relativa diminuição da base, se comparada com a nossa primeira pirâmide, né, professor Jorge? Isso aí. Ela já tem uma redução aqui da base. Pode verificar que já não está tão longa comparada com a nossa primeira pirâmide do país jovem. Beleza? Outra informação, essa diminuição da base é uma progressiva diminuição da fecundidade e da natalidade dos países. Fecundidade média de filhos, que vai refletir na natalidade, né, professor Jorge? Ao nascimento daquele determinado país. Então, a partir do momento que um país começa a ter uma queda na questão da fecundidade e na natalidade, a gente vai verificar que essa população ela vai envelhecer mais, vai se tornar-se uma população adulta e a sua base vai continuar ainda com o nascimento, que é da população jovem, mas já com uma quantidade menor se comparada com uma pirâmide de um país jovem. Onde que ela é comum ainda, esse tipo de pirâmide? A gente vai encontrar, ó, de país, o Brasil já não é considerado mais um país de jovem. Hoje, a maior parte da população do Brasil é formada por adultos. O Brasil é um país de adulto. Então, esse perfil é comum em países desenvolvidos e país emergente, que é o caso do Brasil, que é um país emergente. Isso. Beleza? Antigamente, né, tinha propaganda na TV dizendo que nós somos um país de jovens. Exatamente. Mas isso há um bom tempo atrás, década de 70. Muito bem. Deixamos Hoje o de Brasil, né, não pode ser considerado ali na tua prova do vestibular do Enem como um país jovem, mas sim um país de adulto. Vamos lá. E a pirâmide etária de um país idoso? Mudou, professor Jorge? Mudou, né? Demais. Olha a estrutura. Aquela primeira pirâmide do país jovem era mais ou menos aqui, ó. Isso. Olha aí, ó. E a gente tem a redução da base na pirâmide de um país idoso, Isso quer dizer o quê? que é a natalidade bem baixa, nascimento bem baixo, Isso. e o topo dela mais largo. Isso quer dizer o quê? A maior, o aumento aí, no caso, da Da expectativa de vida. Aí, ou seja, tem muitos idosos. Exatamente. Esse país aí está tendo problema com a previdência privada? Certamente. O sistema previdenciário lá? Com certeza, né? Com certeza. Tem muita gente idosa, então estão recebendo salário, né? Exatamente. Aposentadoria. Muito bem. Então, a explicação aqui, ó, o topo um pouco mais largo, o topo largo, a base, o que é a base? Estreita, os países que estão em processo de avanço, de envelhecimento da sua população. Onde que a gente vai ser mais comum essa pirâmide? Nos países desenvolvidos, que passam a enfrentar a questão econômica aí por conta aí da previdência, um inchaço da previdência, né, professor Jorge? É isso aí. Vamos lá. Ocupação econômica, divisão. Beleza. A PEA, que a gente chama de população economicamente ativa, são os empregados ou que estão à procura de empregos. Idade da PEA é entre 10 e 65 anos. Beleza, então nós temos aí ó, a média internacional, não que seja regulado o trabalho de 10 anos, né, professor Jorge? Mas por que a gente coloca? Porque tem crianças que trabalham na zona rural, mora na zona rural, que já trabalha. E tem ainda, nos dias atuais, ainda trabalhos análogos à escravidão. Então, por isso que a nível internacional, eles colocam essa população economicamente ativa.
de 10 a 65 anos. E se bem que 65 anos é normal estar trabalhando no campo, né? Por exemplo. Exatamente. Tem gente que está lá com 80 anos e ainda trabalha. Muito. Nossos queridos alunos que estão aí no campo conhecem muita gente acima de 65 anos, Rogério. Eu tenho certeza disso. Muito bem. Então, essa população é aquela população que está apta ao trabalho. É isso aí. Por isso o nome dela é economicamente ativa. E a PEI é a população economicamente inativa, que não exerce atividade remunerada. Crianças, aposentados, idosos, mulheres que cuidam apenas do lar. Olha só, inativo, que não exerce atividade remunerada. Aí o aluno pode pensar assim, Rogério, mas professor, o senhor falou que o aposentado ele ganha, mas ele não ganha remuneração. Aquilo não é remuneração que ele ganha, é aposentadoria, é um cálculo diferente. Ele não está mais produzindo. Exatamente. Ele não é mais produtivo, ele não ganha mais um salário. Exatamente. Ele está ganhando justamente pelo fato de ele ter trabalhado uma vida inteira. Muito bem, ter contribuído, né? Contribuído para agora ele descansar e ganhar o salário digno dele. E que, diga-se de passagem, merecido, né, Rogério? Exatamente. Vamos lá. Mais alguma dúvida, Rogério? Não, tranquilo. Tranquilo? Bem lembrado ou não? Bem lembrado. Muito bem, obrigado. E temos a pia, que essa pia não é a pia de lavar. Isso, não é a pia de lavar, beleza? Então nós temos a PIA, que é a população em idade ativa, classificação etária que compreende o conjunto de todas as pessoas teoricamente aptas para exercer uma atividade econômica, ocupadas ou não. São aquelas que pertencem à faixa etária entre 14 e 65 anos. Então aqui a gente tem um gráfico aqui, ó, da população total e a população em idade ativa de 15 a 64 anos aqui no Brasil, de 2010, uma previsão até 2060, né, professor Jorge? É. Então, em vermelho nós temos a população, quantitativo populacional, e aqui a gente tem em azul a PIA. A distribuição da PEA pelos setores de atividade econômica apresenta a diferença entre os países desenvolvidos e os não desenvolvidos. Então a gente vai, porque em cada setor a gente vai ter uma concentração de trabalhadores, né? Quando a gente fala da população economicamente ativa. Nos países desenvolvidos, existe uma grande concentração da população economicamente ativa, que são os trabalhadores, no setor terciário da economia, que é o setor de serviços e comércio, que abrange as áreas de informática, mídia, o serviço, comércio em geral. A concentração desse setor já é verificada também nos países emergentes. Por isso que a maior parte da população economicamente ativa do Brasil está concentrada no setor terciário. Então, o texto está falando isso. Nos países desenvolvidos e também nos países subdesenvolvidos e emergentes. A maior parte da população trabalha no serviço e comércio, que é o setor terciário. O setor primário reúne as atividades extrativistas e agropecuária e perde cada vez mais funcionário para a mecanização do campo. Então, isso aqui está explicando o motivo de a gente ter uma menor concentração de trabalhadores na população economicamente ativa no setor primário. Dos países não desenvolvidos e não industrializados ainda apresenta elevada população economicamente ativa no setor primário. Então, aquele país que não passou pelo processo de industrialização e também não é desenvolvido, como a Libéria, Chad, Guatemala, tem aí uma elevada concentração da população economicamente ativa ainda no setor primário da economia. Olha aí, por exemplo, Libéria, 70%. Honduras, que é aqui na América, 39,2%, né? Na América Central. Guatemala, então ainda nesses casos que não passaram pelo processo da industrialização, tem uma grande concentração de pessoas trabalhando com o setor primário, agricultura e pecuária, extrativismo. Na maior parte dos países não desenvolvidos, o processo de urbanização não foi efetivamente acompanhado pela geração de emprego nos setores secundário e terciário. Então, esse fator criou uma grande massa de trabalhadores subempregados, que são quem, galera? Aí os camelôs, vendedores, ambulantes,
guardadores de vaga de carro, os limpadores de para-brisas, que fazem parte dessa economia informal, ou seja, dessa economia que não é formal, que ele não é contratado pelo empregador. E isso acontece principalmente onde? Nos países subdesenvolvidos. Isso. Beleza? Que está aqui no texto como não desenvolvidos. Beleza. O setor secundário, que é a indústria, né, compreende as atividades industriais e está ocupando o menor número de trabalhadores devido ao uso intensivo de máquinas. É isso mesmo, é o nível tecnológico que a gente avança e cada vez mais a robótica, principalmente, né, a automação tomando conta das vagas que antes era do homem. Aí acaba gerando desemprego estrutural, onde esse homem é trocado por máquinas e acaba partindo para o outro setor, que é o setor terciário. Isso. Ou até mesmo o setor informal. Segundo o IBGE, a PEA brasileira compreende 63% da população. Apesar desse número não considerar aqueles que não trabalham com contrato formal ou carteira assinada. Do total da população ativa no Brasil, pouco mais de 20% encontra-se no setor primário, 21% no setor secundário e 59% no setor terciário. Como o Rogério falou, o setor terciário, a população se concentra mais nela no Brasil. Justamente, que absorve, né, a pé aí, maior parte, né? Isso significa que a maior parte da população empregada no Brasil encontra-se vinculada ao setor terciário, deflagrando o processo de terciarização da economia. Que é, na verdade, a grande concentração de pessoas, de trabalhadores no setor terciário. Aí recebe o nome de terciarização da economia. Isso está acontecendo devido à intensa mecanização do campo e da indústria, setores primários e secundário, respectivamente. Fenômeno responsável pela substituição do homem pela máquina, Rogério. Exatamente. E aí, cada vez mais será assim, né? Com certeza. Porque a tecnologia não para, o nível tecnológico não para, não é isso? Exatamente. Então, isso já fica, a aula termina com uma reflexão para o aluno. Muito bem, né? excelente. Se especializar. Especialização é muito importante para o contexto atual, né, professor Jorge? Exatamente. Beleza? Então é isso, a gente vai ali, daqui a pouco volta para fazer a revisão. Valeu! Tchau!